Boa tarde a todos e todas. Agora temos uma live com o Dr. Ovidio dos Santos, que vai falar para a gente sobre a importância e o impacto, influência dos hormônios na vida da mulher em todas as idades. Durante toda a nossa vida, o que a gente sofre ou se beneficia dos hormônios e o que a gente pode fazer para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos negativos que a gente não quer. Já vou receber aqui Dr. Ovidio. Boa tarde a todos que já estão aí. Obrigada pela participação. Vamos falar hoje com o Dr. Ovidio dos Santos, pela segunda vez, atendendo a pedidos, porque ele é muito querido, ele é muito dedicado, ele conhece muito e é um tema que todas nós e todos nós precisamos muito saber, que é o tema saúde em primeiro lugar, não é mesmo? Boa tarde, doutor Ovidio, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Margarete, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Coloquei uma música aqui em sua homenagem. Estava ouvindo, maravilhosa, maravilhosa. Você está com bom gosto musical. Ai, que bom. A vida é muito boa, né? A gente tem tanta coisa para agradecer e eu quero te agradecer em especial por mais uma vez dedicar esse seu tempo que é tão precioso para falar para a gente como a gente pode viver melhor com toda a sabedoria que você carrega nesses anos todos de experiência, de estudo e de sucesso, sempre se atualizando. Isso é incrível, eu sou sua fã, você sabe disso. E a gente quer levar essas informações para todas as mulheres, para todas as pessoas que merecem viver com qualidade, não é? E você é o cara que sabe essas dicas todinhas, que vai nos falar isso hoje. A gente, às vezes, com um pouco de receio da exposição em público, né? A gente fala, não quero aparecer e tal. E quando eu já tive alguns cargos na Sociedade de Ginecologia, a gente aparece mais, apanha Sim. mais também, né? E essas coisas assim. A gente que se expõe e coloca as ideias, eu sempre trago ideias inovadoras para o Estado, sempre estou à frente de movimentos que melhoram a qualidade da vida das pessoas e dos médicos e tal. Sim. Não poderia deixar de comparecer a um convite seu, a um pedido seu. Você que trabalha com a evolução de pessoas, e eu que gosto muito disso também, dessa parte de evoluir o ser humano num todo, né? Ver esse crescimento do ser humano, quanto isso é gratificante, né? Então, não poderia deixar de contribuir com a pequena parte de minha sabedoria, do conhecimento que eu tenho, da experiência, como você falou, que a gente tem, e não poderia deixar. Acabei de ver sua live aí agora com a Ana Flávia. Obrigada, fiquei toda feliz com a sua né? presença. Foi Obrigada. bom complementar mais um pouco, sabe? E dá para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a gente fizer um pouquinho cada um, ajudar uma família, ajudar uma pessoa, ajudar um ser humano, esse mundo vai ser muito melhor, sabe, Margarete? E eu vim em missão para isso. Quem sabe da minha história sabe de onde eu vim, por onde eu passei, por que eu me tornei médico, sabe? Uma história até bem interessante. As pessoas Isso, um falam que dá pouquinho, um fica livro. à vontade. Não, um dia a gente conta toda. Demora uns 3 dias para contar, né? É uma Mas, história em linda resumo, de superação, viu? Parabéns. Isso é também motivo de minha admiração por você, viu? nasci numa família muito pobre, né? Poucos recursos financeiros, mas muito rica de amor, né? E aí perdi minha mãe muito cedo, com 13 anos. E aí a gente já começou a ter, né, muita dificuldade. Eu fui entender por que minha mãe tinha morrido de parto, né? E aí me deu curiosidade de estudar enfermagem, depois técnico de laboratório. E, obviamente, isso foi um suporte para poder estudar medicina. E não parei de estudar, né? Agora, nos últimos anos, fiz mais 2 pós e estou já procurando uma terceira para fazer. Nem acabei ainda a monografia da última, sabe? Sim. Mas é tudo conhecimento, né? Eu gosto muito de atuar em consultório, como você sabe. O meu maior prazer é lidar com gente, é cuidar de gente, é estar vendo as pessoas dar o feedback para a gente, dizer que aquilo
que ela está bem e tal. Lógico que é um pouco de ego do ser humano, mas você está também fazendo a sua parte enquanto missão. E para isso a gente estuda e a gente traz novidades. Nessa parte de hormônio, então, Margarete, o que evoluiu nesses últimos 10 anos, você não acredita, é uma coisa impressionante. Se a gente não trabalhasse, passasse o dia inteiro só lendo a evolução do que está acontecendo no mundo dos hormônios, a gente não dá conta de ler tudo que aparece num dia. Mas é muito, muito interessante trabalhar com hormônio. O resultado é Entusiasta também. Eu sou uma entusiasta também desse tema, né, da saúde, né, da prevenção, do equilíbrio, e não de tratar de doenças, mas sim de promover saúde, não é verdade, doutor? Evoluir Isso, pessoas é um todo, né, Margarete? É a sim, saúde mental, a saúde física, a saúde familiar, né? A isso saúde mesmo. financeira. Evoluir pessoas é assim. Antes de a gente entrar no assunto, eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estão presentes, os que vão entrar, os que vão assistir posteriormente, né? Porque vai ficar disponível no IGTV aqui do meu Instagram, vou disponibilizar para você também e vou colocar no YouTube da YouUp Evolution. A YouUp Evolution, para quem não sabe, é a empresa que eu abri recentemente e cuida do desenvolvimento de pessoas. A minha expertise é na questão da saúde emocional, mas não se fala de saúde só parcialmente, né? É todo um conjunto de aspectos que até a emocional, quando está prejudicada, acarreta também problemas mentais, físicos, né, doutor? E o doutor, que é já muito experiente na saúde da mulher, porque tratou de mulher sempre, né, como ginecologista, obstetra, se especializou em modulação hormonal, que vem a complementar, porque as suas pacientes que tiveram bebês com você, dando assistência, hoje estão fazendo outra questão de tratamento, agora já, né, mais maduras e cuidando da modulação hormonal. Então, eu acho assim, muitas pessoas pensam que cuidar da questão hormonal é só quando está na menopausa, mas isso é um engano, né, na minha visão. É desde que a gente nasce até enquanto a gente estiver vivo, porque os hormônios são aqueles que, né, sustentam todas as nossas funções. E eu sou muito entusiasta desse tema, não domino, mas sei quem domina e trago o melhor para falar para todo mundo. E eu sou cliente, paciente do Dr. Elvídio, me sinto muito privilegiada por isso, viu, doutor? Obrigado. Considero uma amiga, inclusive, Com além de toda a certeza. questão, porque a gente tem uma energia aí que funciona muito bem. Eu sou grata por isso, por me permitir desfrutar da sua sabedoria sempre, né? A gente ter uma pessoa referência, que é sucesso de vida, de carreira e de entrega, de compromisso com a sociedade. Só uma coisa que eu queria comentar a mais é assim, a gente parar uma hora para falar de saúde ou duas, ou como o senhor disse, para estudar, se a gente fosse estudar e passar dias e dias e dias estudando, porque o assunto não se esgota, né? Não. E muitas vezes a gente não encontra tempo para isso na nossa vida. Mas como a gente pode não encontrar tempo para cuidar do que a gente tem de mais importante, valioso e insubstituível, que é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa condição de viver bem? Não só por nós, mas por todas as pessoas que a gente ama, que dependem da gente. Então, cuidar da gente deveria ser uma agenda muito mais intensa. Mas cada um faz, né, a sua parte. A gente está aqui tentando fazer a nossa parte de fazer essa entrega para quem está assistindo no quesito de cuidar da saúde da mulher e do equilíbrio hormonal. Vocês que viram aí os posts, durante a semana a gente foi postando quais seriam as abordagens, né? Viram que tem influência sobre sexualidade, sobre as funções cognitivas, capacidade cardiorrespiratória, massa óssea, ou perda de massa óssea, ou não perda, né? Podemos evitar, massa muscular e muitas coisas. Então, doutor, agora você está com a palavra. Queremos saber tudo que temos que fazer para ter saúde no que diz respeito ao equilíbrio hormonal. O que a gente quer, Margarete, falar de hormônios é falar de uma forma bem tranquila, sabe? Sem hoje a pretensão nenhuma de dar uma aula acadêmica, né? E tem profissionais da área de saúde aí vendo a gente. A gente não quer hoje essa pretensão. A gente quer falar com a paciente, né? Com aquela paciente que é leiga, que está em casa, que não tem acesso a esse tipo de informação. É isso que a gente quer passar hoje, né?
Hormônios. A gente produz durante a vida da gente. Quem são os hormônios? Hormônios são as substânciazinhas mágicas que fazem coisas maravilhosas dentro da gente. A gente produz durante uma vida de 70 a 80 anos, no máximo 10 ml de hormônio. 10 ml é uma seringuinha lá com aquele líquido toda a vida toda a gente produz essa quantidade pequena de hormônio. Então, se é muito pequeno, é precioso, né? Diz que os menores frascos que têm os melhores perfumes, né? O francês fala isso. Então, se você tem que ter essa preciosidade, você tem que ter cuidado com ela. E o que é quando o hormônio falta? Quando algum desencontro aconteceu nessa orquestra que tem dentro da gente. A orquestra hormonal, né? Os hormônios têm que estar afinados um com o outro, andar direitinho, andar certinho. E por que ele desafina? Por erros da gente durante a vida, o que a gente come, o que a gente deixou de fazer, por algum medicamento, por algumas doenças genéticas, sabe? Eles vão desafinar. A gente antigamente achava que só tinha que se preocupar com hormônio, inclusive eu aprendi isso na faculdade, quando a mulher estava com alteração menstrual, quando ela não conseguia engravidar, quando ela estava com aqueles fogachos da menopausa. E aí alguns médicos ensinaram para a gente, menopausa é assim mesmo, é um estado natural da mulher. Deixa assim mesmo, um dia esse calor vai passar. Então só se preocupava com o sintoma, não se preocupava com a qualidade de vida, tá? Mas os hormônios são importantes desde a pré-história. O que o homem da pré-história fazia quando ele ia à caça para comer? Ele comia as vísceras dos animais. As vísceras eram o que tem mais, são os órgãos que mais têm hormônios. Então, ele já sabia isso de um instinto da natureza. Não tinha laboratório. Ele já tinha esse processo. Que legal. Exatamente. Comia as vísceras, nutria muito mais. Uma época já na medicina já antiga aí, usou-se macerado de glândulas, né? Inclusive macerados de glândulas da hipófise para dar hormônio para as pessoas. Testículo de boi para dar hormônio para os homens, testículo humano, inclusive, macerado para dar. Hoje ainda tem hormônio tirado da tireoide de porcos nos Estados Unidos, que tem já o hormônio T3 e o T4 junto na proporção adequada. Então, os hormônios tem toda uma história aí. Qual é o mito hoje? É que o hormônio dá câncer, que o hormônio isso, que o hormônio dá aquilo. Então, o que aconteceu na evolução é que hoje tem uma modalidade diferente de lidar com hormônio. Eu aprendi que a gente receitava hormônio para a mulher que estava na menopausa. Hormônio tá bom. Então eu estou receitando tibolona para tratar uma menopausa de uma mulher. Tá, mas ela não produz tibolona. Então eu não estou repondo o que está faltando com igual, ou com um biosimilar, ou com isomolecular. Eu estou repondo o que está faltando com um diferente, mas que faz uma função parecida. Mas qual é o equilíbrio que isso vai dar no organismo? Nenhum. É como se eu trocasse na minha orquestra, tirasse o violino e botasse um trombone ou uma outra coisa lá diferente. Então, eu estou mudando toda a minha orquestra. Uma hora essa orquestra vai desarranjar. Então, o ideal é você repor o igual com o igual. Então, é esse aprendizado diferente que a gente tem. E, com certeza, isso tem consequências melhores para o ser humano. Doutor, talvez algumas crenças de que o hormônio faz mal advêm dessa questão de quando se usava esse tipo de hormônio que não era idêntico ao que a mulher produz, né? Você sabe que eu estava revendo alguma coisa hoje, né? Porque a gente, sempre que vai falar para alguém, dar uma aula, a gente tem que ter o respeito com aquele que está nos ouvindo e ir lá e fazer algumas consultas e ver. Eu estava vendo aqui que usou-se na década de 50 um hormônio para evitar aborto, era uma tipo de uma progesterona, mas era uma progesterona sintética, então é um progestínico, dietilbestrol. Então, esse produto era para evitar a gravidez. E esse produto era muito causador de câncer depois, em gerações futuras, naquelas crianças, aquelas mulheres que tinham meninas, câncer de vulva. Então, tem alguma relação, né? Deram para o Brasil, uma época, um hormônio que ele era contaminado, um hormônio americano, um DIU americano, ele era contaminado e deu câncer em algumas mulheres. Então, relaciona um DIU com câncer. Então, são umas coisas que a gente tem que mas fica aquela referência. Entendi. Vamos desmistificar mesmo, porque
é tudo de bom poder fazer essa gestão hormonal dessa orquestra do nosso organismo, né, doutor? Não, e é isso que a gente quer, e é isso que a gente precisa fazer, e é para isso que eu estou aqui, para responder as perguntas, para esclarecer para as pessoas o que a gente souber, a gente vai falando aí. Vou de antemão dizer que quem quiser pode enviar perguntas, nós vamos responder a todas durante a live. Não vamos deixar ninguém sem respostas dessa vez. Eu já estou com o esquema aqui que a pergunta vai chegar para mim em outro celular, para a gente ser bem comprometido mesmo com esse nosso objetivo, que é tirar as dúvidas, não é? E agora há pouco a gente estava numa outra live, né, com a doutora Ana Flávia Moll, e você estava lá, obrigada, em que a gente falava de melasma, e ela citou que melasma também pode ser provocado pelo uso de anticoncepcional, né, e ela falou também da questão do trato urogenital, quando já tem incontinência urinária, que tem os tratamentos, né? Mas a gente sabe que você também tem muito para dizer sobre isso, porque se a gente for lá na origem e cuidar antecipadamente, a gente nem vai ter esse problema para ser tratado no futuro. E última coisa que eu quero falar, vou deixar você falar, claro, o tempo todo, é que é muito melhor a gente prevenir do que remediar, não é? E como a gente pode prevenir dentro daqueles itens todos que a gente se propôs a falar hoje? Fala pra Olha gente. só, primeiro sobre o anticoncepcional. Se eu pudesse, eu fechava todas as fábricas de anticoncepcional do mundo. Ah, pô, aí as mulheres vão engravidar. Não, a gente vai ter que usar outros métodos naturais. Por quê? O anticoncepcional é um hormônio sintético para inibir uma orquestra fisiológica, uma cadeia fisiológica da produção de hormônio. Isso é bom para o organismo a longo prazo? Não é bom. A via de administração também é oral, passa pelo fígado, vai mexer com as enzimas do fígado, vai aumentar a trombose. Nesses anticoncepcionais orais tem lactose. A lactose é um causador de disbiose intestinal. A disbiose intestinal vai causar alterações na absorção de alimentos, de nutrientes, de um monte de coisa, já vai levar a risco de doenças autoimunes, comprometimento da tireoide, tireoidite de Hashimoto e outras coisas, além de causar resistência insulínica e a mulher engordar, ganhar líquido, retenção de líquido. Então, é um desequilíbrio total. O hormônio via vaginal para evitar a gravidez, através do DIU, também é sintético. Tá bom, então que método a gente tem que usar? De preferência, os mais naturais possíveis. Hoje a gente tem um DIU novo, inclusive eu que trouxe para a Vitória na época, que é chamado DIU de prata, o Silver Flex, que é um DIU menorzinho que o DIU de cobre, e é excelente. Tem o preservativo, que além disso ainda evita doença, né? Então, se puder não usar anticoncepcional, não usa. Doutora Ana Flávia falou muito bem dos cuidados de estética e tudo mais, e citou, en passant, a parte ginecológica, né, urogenital. Então, cada hormônio tem uma função bem específica, mas tem outras funções gerais. O hormônio que mais atua dentro da vagina, no sistema urogenital, para a mulher não ter incontinência urinária da menopausa, não perder urina, é o chamado estriol. A mulher produz 3 estrogênios, sabe? Todos eles vêm do colesterol. Todos os nossos hormônios femininos e masculinos vêm do colesterol. A gente precisa do colesterol. Então, o colesterol não é esse vilão que o pessoal acha que é. O colesterol. O vilão é o colesterol oxidado, quando ele está inflamado. E quem inflama o colesterol? Quem oxida o colesterol? O que a gente come de errado. Então, ela falou muito bem. Então, um dos hormônios desse que atua na vagina é o estriol. O estriol é capaz de, tipo assim, lubrificar ou azeitar o músculo da bexiga chamado detrusor. É o músculo que contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, quando a mulher perde esse estradiol, ela fica com a capacidade de retenção urinária dela ruim. Aí ela começa a ter muita vontade de urinar, de fazer xixi à noite, acha que tem que logo vai perder urina. Isso não, isso é urgência miccional. Urgência é quando você tem que ir logo. Incontinência é quando você tosse, espirra, pega um peso, vai fazer um jump, vai pular corda, aí você perde urina. Isso é incontinência urinária. Isso pode ser tratamento, às vezes, cirúrgico, tratamento com laser, como ela falou, com outros produtos e tal.
há a possibilidade de fazer, ou com pequenas cirurgias, hoje chamado sling. Então, e aí, a falta desse hormônio na vagina piora o tecido muscular ali embaixo. Então, você pode fazer tanto a reposição hormonal como um trabalho urogenital de contração. Tem exercício chamado exercício de Kegel ou pompoarismo, que também tem benefício para a sexualidade, mas na mulher na menopausa tem que repor o estradiol. Na mulher que está tomando anticoncepcional, às vezes tem que repor o estriol, perdão, mas por via vaginal, in loco. Pode repor por via gel, transdérmico? Também pode, mas por via vaginal ele tem efeito mais rápido. Tá? Então, esse é o estriol. O estradiol, que é o outro estrogênio, que está relacionado mais, quando na menopausa, aos fogachos, ou quando na menina jovem, na TPM, né, com a predominância do estrogênio, que ele apresenta mais quantidade, causando a TPM, as dores na mama, o culote muito grande, a retenção hídrica, as famosas celulites, que vocês detestam, a gente não vê não, mas vocês detestam normalmente. Então, as celulites, então esse é o estradiol, tá? É necessário, é importante? É, porque ele é o montador de colágeno. Não adianta você comer colágeno o dia inteiro e você não tiver esse hormônio funcionando bem, você não monta, porque o colágeno são 3 aminoácidos, mas não é igual da gente. A hora que você come os aminoácidos para formar o colágeno, você precisa de ter um catalisador. E esse catalisador que vai agir é o estrogênio. E esse estrogênio vai agir na epiderme, embaixo da pele, para poder produzir o colágeno. E nas articulações e nos músculos. Então, precisa ter o colágeno, precisa ter o estrogênio para produzir o colágeno. Então, o segredo dos hormônios é isso, é um conjunto, é uma ligação uma coisa com a outra. Colágeno não resolve se tiver em falta do Não, hormônio, né? não, não. Às vezes a Tá? gente não tem essa informação e fica O, tomando cápsulas de colágeno ou pozinho e o tá jogando dinheiro tratamento e tempo fora, né? o Uhum. tratamento dermatológico estimula a formação de colágeno por um bom tempo, como lá foi colocado lá. Só que precisa ter o estrogênio, senão essa Curar. estimulação do Uhum. colágeno vai acabar mais cedo, porque ela vai produzir menos colágeno. Extra é muito inteligente, né? Depende de todos os instrumentos estarem muito bem afinados e alinhados, né, doutor? Com certeza. Começamos por esse tema, porque foi o que a gente acabou de ouvir, né? Mas a Uhum. gente queria ouvir também tudo sobre, por exemplo, a capacidade cognitiva, né? O que a gente pode fazer para ter mais energia, né? A gente hoje, esse mundo moderno requer que a gente esteja tão, né, ligado, conectado e bem informado o tempo todo, e nem sempre a gente tem esse Energia que instrumento aí da precisa, né? orquestra. Isso. E aí vai Então, acabar, às vezes, por falta de informação, alguns de nós vai recorrer a energéticos, a coisas assim, que não vão resolver. Na verdade, podem até piorar a situação, né? então, Margarete, eu diria que a melhor coisa para você ter energia no dia de hoje, é ter dormido cedo ontem e ter acordado bem hoje de manhã. Essa é a Sim. melhor coisa para você ter energia. Que durante o sono é reparador, sabe? Durante o sono você está regulando seu cortisol, sua melatonina, tá? E aí na hora que você regula seu cortisol e sua melatonina, você vai regular também a sua produção de hormônios. A produção hormonal depende da produção do colesterol. Colesterol da gente, 20% só você adquire da alimentação. Ah, eu estou comendo muita coisa gordurosa, meu colesterol subiu. Nada disso. Por isso que tem muita gente que fala, ah, o meu colesterol é endógeno, o meu colesterol é genético. Só 20%. 80% você produz. E aí vai produzir essa cascata de hormônio. Qual o hormônio que dá mais energia na mulher e no homem? A testosterona. Só que a testosterona, ela é mais ativada e é mais sustentada quando você faz atividade física. Porque na hora que você faz atividade física, você estimula os receptores de testosterona que tem no músculo
para o músculo recebe oxigênio e você estimula a produção de testosterona. Uma mulher com 20 anos produz uma quantidade X de testosterona. Uma mulher com 40 produz a metade só da testosterona. Por isso que as pessoas brincam, depois dos 40 a gente começa a despencar. Despenca porque às vezes não faz atividade física adequada, não dorme adequadamente, não se alimenta adequadamente. Então, a testosterona, apesar de ter o nome de hormônio masculino, não é, ele é um hormônio feminino. Só que vocês só têm mais ou menos 1/10 do que a gente tem. Então, é um hormônio que dá energia, que melhora a memória, que melhora a cognitividade, a receptividade para o sexo, a força muscular, o encorajamento, o empoderamento, tá? Vocês não vão ficar falando grosso, rapaz. Isso é erro. Falar grosso, aumentar clítoris, sabe? Ter pelo, barba. Isso é erro de uso de testosterona. Isso é você fazer dosagens excessivas, sabe? Quando você faz a dosagem fisiológica, a quantidade fisiológica, para repor o que está faltando, ou estimula a produção com isso, essa semana eu aprendi numa live aí, depois eu fui conferir, que, por exemplo, usar um produto chamado urtiga dioica, de manhã cedo, em jejum, que é um fitoterápico, melhora a produção de testosterona. Já notou, né, Margarida? Depois eu te receito. Melhora a produção de testosterona. É um fitoterápico. Imagina você faz um negócio desse, vai para um exercício. Agora, você tem que ter a base alimentar de ontem. Você tem que ter comido aminoácido, você tem que tomar um whey protein na hora de dormir, tá? E aí você tem o aminoácido para o reparo e para a construção. Você tem que ter dormido bem para você produzir o GH. Se você não produzir o GH à noite, como é que você vai usar esse GH para estimular a produção hormonal? Não tem o GH. Então, se tiver o GH, vai produzir. E assim a produção do estradiol, da progesterona. O hormônio que mais cai na mulher é a progesterona no início da menopausa. Aos 35 anos, quando ela começa a parar de ovular, que ela ovula menos, ela vai já começar a produzir menos hormônio. E se ela começar a produzir menos hormônio progesterona, vai aumentar proporcionalmente o estradiol, aquele hormônio que eu te falei, que retém líquido, que aumenta a resistência insulínica, o corpo dela começa a mudar, acumular umas gorduras onde não tinha, é efeito do estradiol. A irritabilidade aumenta, a TPM aumenta. Então, é este equilíbrio que a gente que trabalha com modulação hormonal busca na paciente. Eu entendi bem, até para ficar uma linguagem mais acessível, assim, né? Quando a gente para de produzir progesterona, o organismo aumenta o estradiol, é isso? Meio E assim. aí a gente tem não só as consequências da progesterona baixa, como tem as do estradiol alto. Exatamente. Né? O que é a progesterona? A progesterona é um hormônio produzido pelo ovário depois que a mulher ovula. A mulher tem a primeira fase, os primeiros 15 dias do ciclo, né, quando começa a menstruação até o 14º, 15º dia, ela produz mais um hormônio chamado estrogênio, que é o estradiol. Na segunda fase, do 14º dia ao 28º, ela ovula no 14º, ela produz progesterona. Essa progesterona é produzida num órgão que fica da ovulação, lá no ovário, chamado corpo lúteo. Quando ela para de ovular, e aos 35, 36 anos, ela já ovula só 3, 4 vezes por ano, ela começa a produzir menos progesterona. Como é que a gente sabe que a mulher está produzindo menos progesterona? Ela está dormindo mal, ela está mais irritada, e ela diminuiu a libido. Então, isso é o efeito da produção menor de progesterona, tá? Ela começa a ter osteopenia, perda óssea, tá? Então, se diminuiu a progesterona, às vezes nem aumentou o estradiol, mas já há uma desproporção entre os dois, porque um é o equilíbrio do outro. Então, o ideal é que tivesse equilibrado. Então, aí o estradiol vai se sobressair. Qual é o efeito ruim do estradiol? A mulher que tem estradiol alto, ela tem TPM, tem irritabilidade, tem mais risco de ter cisto de ovário tipo endometriomas, tem mais risco de ter endometriose,
tem mais risco de ter adenomiose, tem mais sangramentos uterinos, tem mais hemorragias, tem diminuição da ferritina, tem mais cansaço físico, tem mais labilidade emocional. Então, tem mais tudo essas coisas aí que são as desgraceiras, usando um termo bem ruim da vida da mulher. Obrigada, doutor. Doutor, vários elogios aqui, parabéns para você, médico querido, e eu assino embaixo de todos. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que já Já tem um surgiu. aqui pedindo fitoterápico aqui, eu vou passar para ela também depois. Pois é, a Lúcia Ferrari pergunta, doutor, qual a diferença entre o DEA e a metiltestosterona? A metiltestosterona, Lúcia, é um produto sintético, normalmente tomado por via oral. Esse produto já não é mais recomendado pela classe médica. A gente sabe que tem alguns colegas que ainda utilizam, que ainda receitam, tá? Faz um bom efeito, melhora bastante a sexualidade, melhora um pouquinho a massa muscular, tá? Dá um up, dá um ânimo, aumenta a libido, mas não é um produto hoje recomendado, tá? A gente, se for usar, a gente usaria a testosterona em gel transdérmico, quando muito sublingual, para não passar pelo fígado. O oral não deve usar. Metiltestosterona já está proscrito. O DEA, ele é um produto chamado, é a abreviação de deidroepiandrosterona. O DEA é a matéria-prima precursora de testosterona. Então, sai do colesterol, vai produzir o DEA, depois vai produzir a testosterona para depois produzir o estradiol. Então, o DEA é um produto natural, ele é produzido no ovário, 50%, e 50% é produzido no suprarrenal. Quem é a suprarrenal? É uma glândula muito importante que fica em cima do rim, suprarrenal, que a função dela é produzir, principalmente, o DEA, para produzir os outros hormônios, é produzir cortisol e é produzir um outro hormônio chamado aldosterona, que são hormônios importantes. A aldosterona está relacionada ao equilíbrio de água. E o cortisol está relacionado à energia de vida. Então, quem não dorme direito, não tem uma suprarrenal boa. Quem vive constantemente sob estresse, não tem uma suprarrenal boa. Ela pode entrar em falência. Aquela síndrome famosa aí de burnout é uma síndrome relacionada à não produção de cortisol por excesso de utilização da glândula suprarrenal. Doutor, olha, V2 Comunicação dizendo, em 15 dias medicada por este médico maravilhoso, já sinto meu corpo mais leve, mais sequinho e a autoestima voltando. Pura verdade, gente. É uma querida vizinha de consultório que eu conheço, que eu estou cuidando dela. Obrigada, viu? Direto de Pernambuco. Gente, eu queria até assim, ressaltar, porque hoje em dia há tantas ofertas de produtos pela internet, ou às vezes nas academias, e aí sim é o perigo de se usar produtos assim sem acompanhamento médico. Mas com o acompanhamento médico de um médico conhecedor desse assunto, porque não são todos, então aí não há risco, há só benefícios. Aí eu posso dizer por mim, porque eu faço uso dos implantes hormonais, sou a primeira cliente do Dr. Elvídio, né, a mais antiga, tenho o maior orgulho disso e sinto realmente todos os benefícios. Porque a queda dos hormônios, a gente às vezes pensa que tem a ver só com a questão sexual, mas não tem a ver com a disposição, com o humor. E aprendi com ele aquilo que eu era resistente a fazer, que o sono é importante. E realmente, se a gente já vai perder naturalmente aquela produção de hormônios pela vida, né? Com a avançada idade, e a gente não dormir e nem beber água, a gente está acelerando esse processo que está nas nossas mãos. Às vezes a gente acha difícil fazer isso, tomar água, dormir, mas isso é o que a gente pode fazer de mais barato e, né, e mais com resultado garantido de efeito sem estar se ingerindo qualquer componente. Mas isso não é tudo, a gente precisa sim fazer a medição dos hormônios e equilibrar, porque também tomar hormônio demais tem também os danos, né, doutor? Só corrigindo aqui um erro que eu cometi.
V2 Comunicação, eu não tenho hábito com esse nome, mas é uma empresa de comunicação de Pernambuco que me ajuda aqui com o meu Instagram, mas eu me comunico lá com Ai, que Marília. Beijo, legal! Marília, querida. Que Marília é um amor bacana. de pessoa, com a irmã dela, mas infelizmente a irmã dela não está mais com a gente. Aí Marília é que cuida aqui das minhas comunicações. Eu sou meio Ai, que relapso com ela, mas eu legal. mandei as receitas dela. Olha como que o Covid veio ajudar, né? Estou fazendo muita consulta online e atendi Marília online. E já mandei as receitas para ela e ela me comunicou agora aqui que em 15 dias já está melhor. Marília, vou dar detalhes aqui, mas ela está com resistência, está com predominância de estrogênio. E eu estou tratando isso, a gente pode falar um pouquinho ali na frente o que é a predominância de estrogênio. Falar parabéns, porque você é doutor de pessoas do Brasil todo, que eu sei, e até de fora do Brasil, que eu também sei. Sim, Parabéns, isso é muito bom, né? Ver toda obrigado. essa repercussão positiva da sua atuação, da sua história, né? Que poucos conseguem ter, alcançar. Olha aí, todo mundo só elogiando, médico querido. E é aquilo que eu falei também da doutora Ana Flávia, repito aqui, quando a gente vai ao consultório do doutor Ovidio, a gente se sente melhor só de chegar lá. Né? Tem a Tatiane, tem a outra menina, Soraya, né? Sayonara, sayonara. Sayonara, Agora. isso. Né? São, né, assistentes maravilhosas, muito atenciosas. É difícil marcar consulta com o doutor Ovidio, já vou logo dizendo que ele é muito concorrido, mas ele sempre abre um espaço, coitado, sacrifica às vezes até a agenda pessoal para poder atender todo mundo. Vale a pena. Né? Sou testemunha disso, de várias amigas que quiseram ir e a agenda só tinha disponibilidade para daí 6 meses, e quando é caso muito pontual, eu sei que você dá seu jeitinho e agradeço por isso, viu? Muito Obrigado a bom. você. Mais elogios, doutor Ovidio. Competente, dá o seu melhor em tudo que faz, maravilhoso, né? Muito bom. Olha, tem alguém tá na lista de espera. Ah, depois eu vou. Ó, Gil Venâncio, Gli Venâncio, tá na lista de espera. Pode aguardar que você vai fazer valer cada Vai ser minuto que você atendido. vai aguardar. Vai ser atendido, Então, assim. obrigada. Doutor, continuando. A questão cognitiva, isso é um tema que interessa muito, né? Porque a gente às vezes pensa que são outros os fatores, né? Que ocasionam a falta de cognição, de raciocínio, de competência mesmo para solucionar problemas. E às vezes também pode estar sendo afetado por um desequilíbrio hormonal, é isso? Você tocou no assunto, Margarete, muito importante, e esse assunto é um verdadeiro vespeiro. E que a grande indústria não gosta nem que a gente fale. Por quê? Olha, Questão cognitiva é quase só hormonal, sabe? É óbvio, tem algumas situações que a pessoa tem uma psicose maníaco-depressiva, né, um toque, ela precisa ser acompanhada por um profissional, tem medicação específica para isso. Mas olha, chega uma pessoa no seu consultório queixando de tristeza, de depressão, de insônia, de falta de libido, de mal-estar, de vontade de morrer, de pressão no peito, de taquicardia, e você vai, sem fazer uma história boa clínica dela, na perimenopausa, às vezes não está nem na menopausa, não faz uma boa história clínica, e você passa logo aí uma paroxetina para ela, ou uma fluoxetina e tal. Duas coisas você vai fazer. Você vai tirar essa paciente do circuito do domicílio, da casa dela, do relacionamento, porque você vai deixar essa paciente mais embotada, e você, se a libido dela está ruim, você vai acabar mais ainda com a libido. Não tem antidepressivo que não afete a libido. Não conheço, não existe. Inclusive a pílula cor-de-rosa, que foi criada aí, a cibanzerina, que era como antidepressivo, que diz que melhora a libido, tem um monte de efeito colateral e não pegou. Você viu que ninguém vende a pílula cor-de-rosa aí, porque não pegou. Então, os hormônios que são as melhores coisas para melhorar a memória, a cognitividade, o bem-estar, o ânimo de vida e tal. Então, essa mulher que está na perimenopausa. A mulher brasileira entra na menopausa em torno dos 40 anos de idade. O primeiro hormônio que cai dela é a progesterona. Se cair a progesterona, ela vai ter problema de sono, de lubrificação vaginal,
de retenção de líquido, vai fazer mais retenção de líquido, porque a progesterona é diurético, ela vai ficar mais irritadiça, vai ficar mais nervosa, vai diminuir a lubrificação vaginal, ela vai ter mais cansaço, porque não vai dormir direito, no outro dia não vai estar bem, e não vai nem querer saber do marido. Então, ela vai estar doente, entre aspas. E não é o antidepressivo que vai curar essa mulher. O que vai curar essa mulher é a reposição adequada. Pode até agravar, né? Uhum. Pois é, vai agravar. O que vai curar essa mulher é a reposição adequada dessa progesterona, de uma atividade física, de equilibrar a testosterona e tal. Outra coisa, quando cai o estradiol, tanto no homem como na mulher, tem uma ligação muito forte com o Alzheimer. Uai, doutor, o estradiol não é o hormônio para a mulher, da mulher? Não, estradiol também é do homem, tá? Eu tenho um episódio na minha família. Há muito tempo, meu pai estava, quando eu não entendia tanto de hormônio assim, meu pai estava com uma demênciazinha, começando a demência senil, e aí um colega clínico, mas muito estudioso daqui de Vitória, até falar o nome dele, que eu gosto dele, Samir Tuma, ele mandou eu dar, sabe o quê? Gel, colar adesivo no meu pai de estradiol. Falei, meu pai, homem, não, pode colar. Eu levei, colei, ele saiu da demência senil. Ele estava ficando demente. Beleza. Sabe o que era? Falta de estradiol, porque ele tinha feito um tratamento para próstata e ele estava faltando o estradiol. Estradiol é saúde mental. Estradiol melhora os neurônios, formam novas sinapses cerebrais. Então, você tem que estar sempre fazendo coisas novas, diferentes, para você estimular as sinapses cerebrais. Isso é neurociência, sabendo que os hormônios estão agindo nos neurônios. Tá? Se ele forma colágeno, por que não pode formar neurônio? Forma neurônio. Tá? A testosterona dá equilíbrio e coragem. Então, a testosterona é anti-inflamatória. Tá? A gente sabe muito que a testosterona, sendo anti-inflamatória, testosterona ela ajuda a evitar Alzheimer e Parkinson. Tá? Agora, descobriu-se agora há pouco, estão fazendo um trabalho, mas ainda não publicaram, mas eu já tomei conhecimento desse trabalho, o uso da progesterona no tratamento da Covid. Covid-19, progesterona, um anti-inflamatório que melhora o tratamento da Covid. Se vocês prestarem atenção na estatística, ainda é de olhão só, na estatística, as mulheres estão morrendo menos de Covid do que os homens, principalmente as mulheres mais jovens, porque elas têm mais progesterona. As grávidas, que a gente achava que ia ser fatal para todo mundo, é grave também, quando tem comorbidade. Mas não. Aí foram ver, acham que a testosterona, e já fizeram o teste em laboratório, a progesterona tem efeito sobre o Covid. Então, todos os hormônios são anti-inflamatórios e são antidegenerativos. Então, essa não é uma medicina de anti-envelhecimento, a gente não fala que ninguém anti-envelhece, mas a gente fala que a pessoa envelhece com qualidade de vida. E é isso que a gente busca com a reposição hormonal adequada. A gente já falou outras vezes, mas vale a pena repetir que, já que a gente vai viver mais tempo, só tem valor se esse mais tempo for com qualidade, né? Porque viver mais tempo acamado ou sem as funções todas, né, mentais ou físicas, não tem sentido. Com prejuízo, não faz sentido viver mais tempo. Voltando ainda à pergunta da Lúcia, eu acho que a gente podia falar um pouquinho. Ela perguntou sobre a metiltestosterona, mas perguntou também sobre o DEA, o DHEA. Ah, você falou sim. Falei, mas ele tem uma ação sobre os hormônios? Ele é um hormônio, DEA? Não, ele é um pré-hormônio. Ele é precursor da produção da testosterona, e a testosterona é o precursor da produção do estradiol. É um pré-hormônio que a mulher pode usar, só que não vende no Brasil. No Brasil tem o DEA manipulado, que é um produto que pode ser feito em farmácia de manipulação, que também funciona. Mas você tem o DEA importado. Não é proibido você importar. A gente pode dar receita, a pessoa pode comprar, tem fornecedores que entregam aqui DEA de qualidade. Só que o DEA tem um probleminha. Se você usar, por exemplo, a mulher usa uma média de 25 a 50 miligramas dia tomado de manhã.
Como é um fitoterápico, a gente pode receitar aqui, não tem problema nenhum. Não pode usar em grande quantidade, porque o DEA aumenta a oleosidade da pele. E se você usar muito DEA, e o DEA produzir testosterona, ele pode produzir um derivado em grande quantidade chamado dihidrotestosterona, que é o que faz cair cabelo e o que faz da pele oleosa. Então, hormônio nunca é excesso, hormônio é equilíbrio. Tem que lembrar sempre disso. Hormônio é equilíbrio. Vou para a academia tomar as injeções para ficar bombada. Vai dar problema. Ainda está perguntando, doutor, qual eu devo usar? Qual deve usar? Eu já Acho respondi, bom marcar uma consulta. Eu diria que eu não usaria metiltestosterona. A metiltestosterona não entra na minha prescrição, no meu receituário. O DEA entra. Mas Usar o DEA tem que avaliar. o ano inteiro, né? A gente pode usar o DEA, porque eu costumo comprar quando eu viajo e fico tomando o ano inteiro, não tem problema nenhum. Pode usar, porque ele é um pré-hormônio. Se ele é um pré-hormônio, o organismo vai falar, hoje eu vou fazer isso daquele hormônio, hoje eu vou fazer aquilo. Ele não é um hormônio final. Se o organismo que vai trabalhar com ele. E se a suprarrenal produz 50% e o ovário produz mais 50%, mas o ovário não está funcionando, você tem que suplementar o DEA. Mas hoje a gente dosa sulfato de DEA e dosa o DEA também. É possível dosar o DEA e o sulfato de DEA, tá? Então, para dizer mais preciso com ela, necessita uma avaliação. Mas respondo que a metiltestosterona não faz parte do meu receituário. Perfeito. Doutor, Pri Amaral pergunta, todas as mulheres precisam de correção dos hormônios? Todas que estão com os hormônios desequilibrados, tá? Nem todas a gente não sabe que tá, então é bom fazer uma avaliação, né? Fazer uma avaliação. Não esperar chegar um sintoma muito notado, né? Porque às vezes a gente já tem sintomas que vão passando batidos. Então, fazendo uma consulta... Fazer um resumo geral para ela. Aquela menina que acabou de menstruar e está sangrando muito, está com desequilíbrio. Ela está produzindo muito estrogênio. Sim. Aí ela precisa da progesterona. Precisa equilibrar com a progesterona ou precisa do inibidor do estrogênio que a gente tem, que é a gestrinona. É um produto sintético, mas é de ótima qualidade e que a gente manipula bem a dosagem. Então tá, essa é a menina, a adolescente, sangrando muito, com dores na mama, com cólica menstrual, com risco de desenvolver uma endometriose, tá? E que vai no ginecologista que não conhece essa medicina, ele vai passar anticoncepcional para ela. Uhum. Aí vai inibir o eixo dela, o eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e ovário. Na hora que inibe esse eixo, ele não amadurece nunca. Ela vai ficar sempre com ciclos ruins. Então, o ideal é essa menina tratar com hormônio bioidêntico ou, quando muito, com a gestrinona para inibir o estrogênio, para trazer o equilíbrio. Sim. Aquela mocinha que está com cólica menstrual também, com TPM retendo muito líquido, está com algum desequilíbrio. Tem que equilibrar isso. A mulher jovem que não está conseguindo engravidar, ela às vezes tem desequilíbrio hormonal, mas às vezes tem falta de DEA. DEA numa mulher para engravidar, o ideal é acima de 300 miligramas. É alta, uma dosagem alta que ela tem que ter no sangue. Ou então ela está com excesso de estrogênio, está com falta de progesterona, até ovula, mas na hora que engravida não nida, não gruda no lugar que deveria grudar a gestação. A mulher que já tem mais de 35 anos de idade, ela já está com deficiência de produção de progesterona, com certeza está. E além disso, a mulher que está na menopausa, na perimenopausa, está com desequilíbrio dos hormônios. A que está na menopausa está com deficiência de todos os hormônios, tá? A que tem osteopenia está precisando de hormônio. Então, você vê que todas as fases da vida a gente tem que ter um olhar diferente para a mulher. Por isso que essa consulta é individualizada, essa consulta é demorada, porque você faz um histórico. Essa minha consulta dura 1 hora no mínimo e a revisão, só a revisão dura mais meia hora. Então, são consultas assim, demoradas. E às vezes, numa hora, você ainda não tem tempo de fazer tudo. Então,
muito esse personalizada, né? Cada personalizado. paciente tem uma análise dele, não é uma receita de bolo que serve para todo Não, mundo não igual. tem como fazer uma receita de Isso bolo. E mesmo. cada ser humano é diferente. Eu já Tomar o atendi irmãs medicamento que a gêmeas. amiga toma não é o indicado, é Não, fazer a sua não é. própria medição, Eu né? já atendi, Margarete, irmãs gêmeas que eu fiz receitas diferentes uma da outra. Por Que incrível que legal, que pareça. interessante. Então, Atendi é irmãs um gêmeas. trabalho muito artesanal, né? Artesanal. A gente não Todo o pode seu delegar. conhecimento dedicado É. para cada uma das suas pacientes. Muito bom. Depende da alimentação daquela paciente, da atividade física, né? Do que ela está fazendo da vida, depende de tudo isso. Agora, uma coisa é fato. De 100 mulheres que entram no meu consultório, 70, 80% estão com a testosterona baixa. A gente não está entendendo bem o que está acontecendo, mas existe algum Não, disruptor. doutor, seria? Hã? Hã? Seria A gente por causa da pensa, sabe o quê, alimentação? Margarete? Primeiro, a falta de exercício, né? Antigamente, as mulheres mais antigas, não tinha ônibus, não tinha carro, andavam de bicicleta, andavam a pé, andavam a cavalo, então trabalhava mais o músculo. Hoje em dia as mulheres trabalham o músculo só quando vai para academia, praticamente. Então, eu acho que é falta de trabalho muscular, porque a testosterona é produzida estimulada pelo músculo. E além disso, os disruptores hormonais, o que a gente come nos alimentos que a gente come, os xenobióticos, os xenoshormônios, os derivados de insumos agrícolas lá, os agrotóxicos, tá? Isso tudo altera o receptor hormonal das pessoas. Então, tem muitas alterações aí que a gente não entende ainda muito bem. Um pouquinho da questão da massa muscular e massa óssea, né? A gente perde ambas com a avançar da idade. O cuidado que a gente pode adotar desde a juventude para não passar por isso lá na frente. É Você basicamente fazer exercício, dormir bem, beber água ou tem algo a mais? tem. Você que é da área de números, né? Quem não sabe, Margarete é do sistema, do lado financeiro, né? Da Caixa Econômica. E aí você que é dos números, olha só, uma mulher perde a cada 10 anos, na menopausa, 10% da massa muscular dela. Então, em 30 anos de menopausa, ou seja, se ela entrar em menopausa aos 45, em 30 anos de menopausa, aos 75, ela já está com 30% a menos da massa muscular de quando ela entrou na menopausa. Então, você está com saldo negativo. Então, você tem que entrar na menopausa com saldo positivo de massa muscular de 30% a mais. Meu Deus, como é que faz isso? Na juventude. A massa muscular tem que ser feita na juventude. A massa óssea tem que ser feita na juventude. Como é que faz isso? Todo mundo que está ouvindo, que tem filhas, já, né? Fiquem Já antenados é de para agora. isso. Já é de agora. A sua osteoporose vai definir na juventude. Lógico que tem a parte genética, né? As mais branquinhas, mais magrinhas, né? O tipo da fibra muscular, das pessoas, fibra tipo 1, fibra tipo 2, né? Longa ou curta. Então, isso tem a ver também. Mas, quer ter uma saúde boa, não coloque os produtos de cola na boca. Coca-Cola. Porque eles sequestram o fósforo, altera o mecanismo do magnésio, então vai alterar a composição óssea. Então, não bebam esses produtos colados, pelo amor de Deus. Café em quantidade razoável, leite. Se eu pudesse também, não dava leite para ninguém, não. Leite. Cálcio vem da onde? Dose, Dos né? alimentos. Reponha a vitamina D, tome sol. Tá difícil de tomar sol hoje em dia, né? Tome sol, reponha a vitamina D, tá? Eu sou diferente da doutora Ana Flávia, com todo respeito aos dermatologistas, mas eu mando tomar sol, eu mando tomar sol entre 10 horas e 2 horas da tarde. Se você ficar exposta ao sol nesse horário, com 80% do seu corpo exposto, sem filtro solar,
Tá, doutora? Não briga comigo, não. Tá Depois ela isso. passa filtro solar. Porque na primeira meia hora que você vai para o sol sem filtro solar, é quando você faz a vitamina D, tá? É que você produz a Uhum, vitamina D. Se você botar filtro solar, uhum. você não vai produzir. Se você tomar sol através do vidro do carro, você não vai produzir. Através do vidro da E tá janela, aí, então. A gente se através do proteger depois dessa primeira meia hora, depois então. da primeira meia hora, tá? E chegou na Perfeito. praia, Uhum. fica lá meia hora, ela não fica conversando, já deita logo para você tomar sua vitamina D. Sabe quantas mil unidades você produz de vitamina D nesse período? 10.000 unidades. Então, a nossa, digamos, desacordo com as outras sociedades é dizer que uma pessoa pode repor 10.000 unidades de vitamina D por dia sem medo. Por que que pode repor? Porque você ficar meia hora no sol, você produz 10.000 unidades. Uai, se 10.000 unidades faz mal, então vamos fazer o seguinte, vai para a praia e desliga o sol. Né? É Nesse polêmico. caso, doutor, não precisaria nem tomar vitamina D. É só tomar Teoricamente, o não. sol já gera essa Mas produção. quem que bota um biquíni, Muito vai lá, bom. fica meia hora no sol no horário de meio-dia? Ninguém, sabe? Os pescadores, tem estudo dos pescadores dizendo que a vitamina D dos pescadores que ficam em alto mar é acima de 200. O único, tem Uhum. um estudo mostrando que o número tóxico do valor de vitamina D que você tem no seu sangue, para ser tóxico, tem que ser acima de 240. Quase que ninguém tem 240. Assim mesmo tóxico se você comer derivados do leite. Então, na realidade, e nosso tempo está acabando, olhei ali. Na realidade, tem É. muita coisa. E a vitamina D, gente, não é vitamina, é um hormônio e vem do colesterol. Tá? Hoje ela seria classificada como hormônio, né? Hoje classificada como hormônio. E tem Sim. mais de Uhum. 2.600 funções no organismo da gente, principalmente para o sistema imunológico. Os hormônios têm função para o sistema imunológico. Tá? Então, quer repor seu hormônio? Faça uma consulta, procura saber quem entende de hormônio nessa área, tá? Porque você prescrever um remédio para menopausa que está na prateleira da farmácia é fácil. Eu fiz isso muito. Você atende a pessoa em 15 minutos, sabe? Mas não é só isso, gente. É mais complexo. Não estou querendo ser melhor do que ninguém. Só estou querendo dizer que eu tive a coragem, a audácia de largar tudo que eu estava fazendo para estudar essas coisas, de investir. Isso é um investimento. Obrigada, a gente agradece. Gente, estou triste porque está acabando. Vocês sabem que a live cai, se a gente finalizar ou não, o sistema cai. Então, eu quero agradecer demais, mais uma vez, ao senhor, doutor Ovídio, a todas as pessoas que estão ouvindo e as que vão ouvir depois da gravação. Vamos fazer uma foto aqui para a gente postar depois nos stories, né? Vamos. Printar a tela, então vamos. Minha, muitíssimo obrigada. Eu acho que todo mundo está com gostinho de quero mais. Já fica o pedido para a próxima, porque o assunto é muito interessante, muito importante para a nossa vida. E a gente agradece de poder contar com a sua assistência, assim, de uma forma tão intensa, tão verdadeira. A sua sabedoria realmente é muito importante para nós. Nós agradecemos. Eu agradeço por mim e Muito, por todas, que eu sei que todos pensam como eu. muito Obrigada, obrigado. doutor. Sobre o ovário policístico, que não deu tempo de falar, e resistência insulínica, a doença está no intestino, é o que a gente come, tá? Vai estudar intestino, vai ver os Menos colegas que sabem falar de carboidrato, intestino. mais proteína. É isso? Exatamente, exatamente. Mais fibra, tá? Isso aí, gente. Obrigada de Obrigado a coração, doutor você. Ovidio. Um ótimo fim de semana para todos. E em breve, eu espero que a gente tenha mais uma oportunidade de falar mais temas e aprofundar mais nesses assuntos que são tão importantes para nós. Tá bom? Obrigado pelas Um perguntas de beijo a todas. todos. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tá? Obrigada. Obrigado a todos. Tchau.